Opa, e aí? Meu nome é Léo, e hoje vamos falar do Kokushibo, o Lua Superior 1. Nesse vídeo eu quero falar sobre alguns aspectos da personalidade dele, principalmente na parte da inveja, que é um conceito bem presente no personagem, além de falar de alguns paralelos com seu irmão Yorichi. Então se quiser ajudar, deixa um like, se inscreve no canal, que me ajuda bastante, e bora pro vídeo. Kokushibo aparece pela primeira vez no capítulo 98, já sendo apresentado como Lua Superior 1, e desde o início é mostrado como ele preza pela hierarquia dos Luas Superiores, repreendendo a casa por desrespeitar Doma. Isso já mostra como a índole dele funciona, mostrando que apenas os superiores podem subjugar os inferiores, e indiretamente já mostra o respeito que ele tem por Muzan, já que ele está abaixo do mesmo. Agora eu quero falar um pouco do passado dele. Kokushibo nasceu com um irmão gêmeo, em uma época onde duas crianças nascidas iguais eram um sinal de mau presságio, e por conta disso, a família dos garotos pretendia exilar algum deles. E por azar ou sorte do destino, o irmão de Kokushibo, Yorichi Tsugikuni, que se separarmos os kanjis, temos Tsugi, que pode ser algo como sucesso ou herdar, e Kuni, que pode ser usado para país ou reino, o que faz muito sentido, já que eles vieram de uma família nobre. É dito na história que Yorichi nunca foi tratado como igual por seu irmão. Eles dormiam, comiam, até não ensinados de formas diferentes. A única interação dos irmãos foi quando Kokushibo presenteou seu irmão com uma flauta. Enquanto Kokushibo era de certa forma mais apegado com seu pai, Yorichi era mais ligado com a sua mãe e sempre ficava ao lado dela. Certo dia, enquanto ele viu seu irmão praticando, ele pergunta a ele se ele queria se tornar um samurai renomado e diz a ele que ele também gostaria de ser um samurai famoso. Essa foi a primeira vez que Yorichi falou, aos 7 anos de idade. Logo em seguida, em seu primeiro contato com uma katana de treino, ele vence o instrutor com muita facilidade, deixando diversos hematomas nele. E foi quando Kokushibo descobriu que seu irmão havia nascido com a capacidade de enxergar através dos corpos, vendo contrações, músculos e até circulações sanguíneas. Mas o garoto prodígio, depois de vencer o instrutor, disse que não queria mais saber desse tipo de coisa. Queria apenas brincar e se divertir com seu irmão, como uma criança. Mas de repente os papéis foram invertidos. Tudo que era de Kokushibo se tornou de seu irmão, e vice-versa. Com a morte súbita da sua mãe, Yorichi decidiu ir embora, para que seu irmão não precisasse ir a uma vida indesejada. E ao ler o diário da sua mãe, Kokushibo entende que Yorichi ficou todos esses anos carregando sua mãe por conta de sua doença. E foi aí que Kokushibo sentiu seu sangue fervendo de inveja de seu irmão. O garoto, que aparentemente não tinha nada, era superior em tudo. Ele era mais forte, mais talentoso e habilidoso. Mas com a fuga de Yorichi, Kokushibo não sabia mais o paradeiro de seu irmão e achou que ele tinha morrido. Até que 10 anos depois, de forma inesperada, Kokushibo é salvo de seu irmão. E a inveja que o futuro demônio tinha abandonado retorna, e ele decide abandonar sua família para seguir o caminho de caçador, assim como seu irmão. E com o passar do tempo, as técnicas de respirações foram se aprimorando, mas ninguém era capaz de dominar a respiração do sol. Mesmo Kokushibo conseguiu apenas uma variação, que é a anomia ou de respiração da lua. E de repente todos os espadachins habilidosos com a marca foram morrendo, um por um. E foi quando o chamado de Muzan apareceu. Se torne um demônio. Assim você poderá aprimorar suas técnicas para sempre. Foi o que o demônio disse. E assim, a oportunidade de poder evoluir para sempre abriu a chance que Kokushibo queria para superar seu irmão. E 60 anos depois, em uma noite de lua vermelha, eles se encontram. E com apenas um ataque de Yorichi, Kokushibo fica à beira da morte. E esse foi o último ataque desferido pelo espadachim solar. E Yorichi morreu de causas naturais, em pé, bem à frente de Kokushibo, sem finalizar o demônio. E nesse momento, Kokushibo simplesmente quebra. O demônio que escolheu virar um monstro para derrotar o seu irmão estava com ele ali, morto e de pé, bem em sua frente. Mas não foi ele quem derrotou, e ele sabia disso. E nesse momento ele percebe que ele não poderia ter a morte mais honrosa possível, sendo derrotado pelo melhor espadachim do mundo. E naquele momento, a raiva de Kokushibo chegou ao limite. E eu acredito que nesse momento, Kokushibo se força a viver para vencer o único inimigo que Yorichi não conseguiu vencer, o tempo. Uma coisa a se notar sobre Kokushibo é que, por conta de ser um dos Onis mais velhos, foi responsável por trazer vários Onis ao lado de Muzan. E um deles foi Kaigaku, um dos usuários da respiração do trovão, que, como vimos na luta contra Zenitsu, tinha muito potencial. Mas provavelmente, por se tornar um Oni recentemente, ele não conseguiu manter um bom desempenho. Mas o Oni que conseguiu usar a respiração já é um grande potencial, já que ele pode ter os benefícios de um demônio, as habilidades da respiração, mais os benefícios da arte demoníaca. Mas ele foi derrotado, antes que pudesse atingir o seu potencial máximo. Outro demônio que Kokushibo parece ter uma forte ligação é a casa. Kokushibo já foi desafiado 3 vezes para o seu posto de Lua Superior 1. Kokushibo tem um hábito de absorver os Onis que ele vence, mas a casa foi uma exceção, pois ele gostou do desafio e queria ver até onde o demônio poderia chegar. E pelo que parece, Kokushibo realmente queria que a casa se tornasse forte, pois na Batalha do Castelo Infinito, Kokushibo questiona a casa parar de se regenerar e fala que isso é patético. E guardem essa informação, porque ela será relevante mais pra frente. Agora falando um pouco mais de simbolismos e significados que podem ter inspirado a criação de Kokushibo, uma forte ligação que eu posso encontrar com Kokushibo e seu irmão Yorichi é de Amaterasu e Tsukuyomi, dos contos antigos japoneses.
onde na história Amaterasu, a deusa do sol, se enfurece com seu irmão Tsukuyomi, o deus da lua, e vai para o outro lado do céu, assim criando o ciclo de dia e noite, o que pode representar a separação dos dois irmãos, e cada um indo para o seu lado, com um deles se tornando um demônio e o outro um caçador. E na história Amaterasu é representado como uma mulher e Tsukuyomi como um homem. E a ligação que eu posso encontrar é a criação dos dois irmãos, onde Iorichi foi criado por sua mãe, assim sendo alguém mais doce e gentil, e Michikatsu foi criado por seu pai, assim sendo alguém mais violento. Inclusive, Michikatsu, que era o nome humano de Kokushibo, que significa vencedor e rigidez, o que indica um guerreiro de sucesso, já que seu sobrenome, Tsugekuni, como dito antes, representava herdar o seu país, mostrando como seu pai queria que ele fosse um guerreiro renomado. Agora falando da batalha de Kokushibo contra os Hashiras, eu acredito que essa luta fala muito mais sobre o próprio Kokushibo do que ela realmente aparenta, principalmente por conta dos personagens que participam dela. Tokito representa o passado de Kokushibo, que ele abandonou, já que ele é um descendente do próprio Kokushibo. Gyomei representa a força, tanto para o lado de Kokushibo, tanto para o de Iorichi, pois Gyomei se encontra na mesma situação do Kokushibo, com a marca prestes a matar ele, onde a única forma de ser salvo era se tornando um demônio. Mas mesmo assim, ele prefere seguir o caminho de Iorichi e lutar até sua morte. E já os irmãos Sanemi e Genya representam respectivamente Kokushibo e Iorichi. Sanemi, o irmão talentoso, e Genya querendo se tornar como seu irmão, que se torna um demônio para alcançar o seu irmão mais velho. Enquanto Sanemi, assim como Iorichi, se culpa por não poder dar uma vida boa ao seu irmão. E na sua morte, Kokushibo entende que na verdade ele admirava seu irmão. De certa forma, ele queria ser como ele, mas a frustração de não conseguir enfureceu o coração do Lua Superior, mostrando como a admiração mal dosada pode se tornar inveja. Kokushibo julga a morte de Akaza, enquanto Akaza para de regenerar o seu corpo, pois já tinha perdido seu propósito. Kokushibo não tinha mais a quem superar. Ele entende que se forçou a viver por não poder morrer de forma honrosa, mas o que isso levou? Se tornar um monstro, sem motivação, apenas buscando por poder. E assim ele se deixa ser finalizado pelos caçadores. E assim como o brilho da lua não passa de um reflexo enfraquecido do sol, Kokushibo não passa de um reflexo enfraquecido de Iorichi. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Foi bem legal de fazer esse vídeo. Kokushibo é um personagem com várias ligações e significados legais. Eu acredito que o Kokushibo foi um personagem bem trabalhado em Kimetsu, apesar de ter faltado algumas coisas, como quase todos os personagens naquele mangá, mas em geral dá pra tirar várias coisas legais dele. E bom, se você gostou do vídeo, não esquece de deixar um like, se inscrever no canal, que vai me ajudar bastante. É isso e...